Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e o Mike. O Mike, ele vai trazer para a gente um tema muito interessante, que é a saúde mental em tempos de regeneração. Como que anda a nossa saúde? Como que está a nossa mente? Como é que nós estamos nos preparando para essa tão sonhada regeneração? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Mike. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana, ouvintes. Vamos começar, meu amigo? Vamos embora. Estamos a todo ouvido. Primeiramente, obrigado pelo convite. Agradeço por essa oportunidade. Sempre importante nós conversarmos, sobre Jesus, sobre o seu Evangelho e alinharmos, fazer essa aliança com a ciência. E é o que eu busco sempre trazer, nesses diálogos que a gente tem a oportunidade. E creio que esse tema ele surgiu num momento muito importante que a gente está vivendo nos dias de hoje. Nós temos recebido muitas notícias, muitos noticiários que colocam a saúde mental muito em xeque. E às vezes nós não nos damos conta o que é essa saúde mental e como ela nos atravessa enquanto seres humanos e seres eternos, espíritos que somos nós. Quando a gente fala sobre a consciência, parece algo muito distante, A consciência está em um lugar, o nosso corpo em outro, e a ciência ela busca trazer termos que possam ser mais próximos ali, dentro de uma materialidade, mas a consciência nada mais é, para nós espíritos, do que o nosso próprio espírito, É onde manifesta as ideias, onde manifesta os nossos desejos, nossos pensamentos, e como nos disse André Luiz, pensamento é ação, pensamento é algo que se manifesta, se torna palpável. E então, primeiramente, acho que é importante nós pensarmos esse conceito de saúde mental, e o conceito mais utilizado atualmente pela ONU, Organização Mundial da Saúde, que traz essa concepção de saúde mental como um estado de bem-estar, um equilíbrio. E aí a gente poderia pensar o que seria esse equilíbrio. Quando eu falo, minha saúde mental não está boa, a saúde mental ela é atravessada por múltiplos fatores, desde concepções da sociedade, os atravessamentos da sociedade, as mudanças que a sociedade possa estar recebendo através de uma série de acontecimentos. Nós gostamos de trazer dentro de uma perspectiva das neurociências como sendo o ser humano sendo atravessado por 4 dimensões, que é a biopsicossocial e também já sendo mais utilizado espiritual, e trazendo o espiritual para além da restrição religiosa, mas a espiritualidade com uma conexão íntima do indivíduo para com algo que transcende a materialidade, então uma conexão muito mais profunda. E quando a gente para poder trabalhar um pouco nesses conceitos do biopsicossocial, o biológico sendo algo do nosso organismo, então a gente já recebe de herança hereditária, genética dos nossos familiares, nossos pais, mas também daquela árvore genealógica, que carrega ali outros códigos. E isso vai influenciar dentro de um mapeamento em determinados ali comportamentos, determinadas somatizações que o nosso corpo vem a ter durante a nossa trajetória aqui encarnados. O psico, como um conceito do psicológico, sendo atravessado ali pelas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos, é toda uma estrutura ali que o nosso cérebro, enquanto uma estrutura orgânica, ele permite com que nós tenhamos funções específicas, E o social, como eu disse anteriormente, sendo atravessado por acontecimentos que vão
de uma certa forma, infligir ali uma camada grande de pessoas determinadas situações ali de vulnerabilidade, né? Por exemplo, se a gente pega ali um impacto econômico que possa ocorrer em um país como os Estados Unidos, né, que é um país que tem um poder econômico substancial, né, para a economia mundial, isso vai afetar outros países, né, principalmente os países mais empobrecidos. E como nós somos, de uma certa forma, ordenados ali pelo poder capital, então, sem o dinheiro, essa energia do dinheiro, muitas pessoas passam por outros flagelos, né? Então, a saúde mental é um compilado, não é necessariamente a ausência de doenças, né? Então, a gente poderia dizer que a saúde, então, é a ausência da doença? Não. Há muitas pessoas que estão sendo atravessadas, né, neste momento, ou já foram atravessadas por problemas de saúde física mesmo, né? Então, que isso não necessariamente tirou ali um estado de paz interior, né? Um estado ali de fé e de esperança no enfrentamento e de uma certa positividade diante aquele fenômeno adoecedor, né, que possa estar sendo cometido. Então, se entende que não é somente a ausência da doença, mas são esses fatores aí que a gente trouxe anteriormente. E por que é importante a gente entender isso? Lógico que quando a gente pega como ponto de partida o contexto que nós vivemos hoje, no modelo da sociedade, como tendo essa energia do dinheiro de uma forma muito presente, né, nas nossas vidas, esse dinheiro, essa busca desenfreada pela aquisição material, que, né, a doutrina espírita ela não discrimina ou imputa ali que você deve ou não fazer determinadas coisas, mas ela orienta e conscientiza sobre o uso. Então não é nossa ideia aqui, evidentemente, dizer que determinadas ações são erradas ou não, mas de nós termos consciência sobre as ações que nós tomamos e as consequências que esses comportamentos podem afetar a nossa vida. Então, entender essa lógica do mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo que pede que a gente tenha muito, que nós tenhamos muitos amigos, que nós tenhamos muitas peças de roupas, que nós tenhamos muitas visualizações, muitas curtidas, likes, que nós sejamos vistos e vistas de alguma forma. E muitas vezes esse querer ser visto, esse querer chamar a atenção para que a minha existência de alguma forma ganhe sentido, né? Porque a necessidade constante de querer ser visto é uma necessidade de validação. E essa validação ela vem com uma insuficiência, né? Ou seja, a pessoa ela já desenvolve, ela já tem em si uma baixa autoestima. E aí a gente utiliza alguns termos que nos dias de hoje, né, mais do senso comum, autoestima, ansiedade, depressão, essas coisas assim. Por que eu falo senso comum? Porque está na boca do povo. E nem tudo que está na boca do povo tem ali... as pessoas elas têm um entendimento sobre aquele assunto. Quando eu falo autoestima, ela não está necessariamente somente, né, acunhada à aparência física, mas é o valor que eu me dou. E o valor que eu me dou ele é muito complexo. É o valor intelectual, é o valor das minhas relações, é como eu olho para erros e falhas de uma forma que eu possa crescer e não me punir, e não me culpar. E isso desenvolve, sim, outras problemáticas de saúde mental. E então, a gente precisa pensar na saúde como um composto. É uma rede de determinados compostos que vão influenciar para nós estarmos bem. E para que eu faça isso, eu preciso analisar o modelo de vida que eu levo, né, nos dias de hoje. A gente tem aí um dado, né, muito alarmante que saiu neste ano, que é o Brasil sendo o país com maior número de casos de pessoas com ansiedade no mundo, né? Então a gente pega aí um país que tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, já tendo um dado tão alarmante como esse, diz muito sobre como nós estamos nos relacionando, né, com nós e com o mundo, com a vida. E aí a gente, trazendo a perspectiva da doutrina espírita, que nos traz ali aquele bálsamo, né, que é um conhecimento que nos liberta dessa ignorância, que nos faz sofrer,
muitas vezes sem consciência desse sofrimento, e quando nós não temos consciência do que nos faz sofrer, é muito mais difícil, quase impossível, né? Buscarmos ali o remédio para curar as nossas dores, e ela nos traz, através de uma série ali de informações que a espiritualidade, né, vem ali cada vez mais deixando de forma mais nítida, né? Começou ali com a codificação de Allan Kardec, através das obras básicas, mas isso foi cada vez mais crescendo para que a gente conseguisse ali ter um acesso a essa informação, a essa linguagem, de uma maneira mais palatável, né? Então, a doutrina espírita, hoje, ela nos traz o conceito de regeneração de uma forma que, para aqueles que têm um contato com a doutrina, né, já tem ali, de uma certa forma, uma base, de um entendimento. Mas eu gosto sempre de pensar que quanto mais fácil é entender algo, mais desafiador é aplicar. Porque quanto mais fácil é para mim entender sobre determinados assuntos, se eu não estou em constante vigilância, mais eu me saboto no processo ali de aplicabilidade. Porque é tão fácil que qualquer momento eu posso utilizar, né? E aí eu não me coloco naquele estado de autoanálise, de constante vigília, para saber se os meus pensamentos, as minhas ações estão condizentes com aquilo que, em tese, eu acredito, né? Então, quando a doutrina nos traz sobre o mundo de regeneração, ele fala de um mundo que está por vir, porque o mundo que nós ainda estamos, se a gente pega ali o conceito, né, da evolução dos mundos, que é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que a escala evolutiva que o nosso mundo hoje está, né, identificada, é de um mundo de provas e expiações. E assim, eu busco sempre tentar vigiar esses conceitos em mim mesmo, porque senão a gente cai no ostracismo, que é aquela ideia de que um conceito ele já está muito bem lapidado em mim, e a partir disso, automaticamente, eu vou reproduzindo esse conceito, mas sem ter uma consciência exata de como ele me atravessa. Então, quando eu falo que eu estou em um mundo de provas e expiações, que acho que está na boca de todos os espíritas, né, nos dias de hoje. Com certeza. A gente fala, estou vivendo um mundo de provas e expiações, é por isso que minha vida está assim, por isso que a sociedade está assim. Tá, mas o entendimento do conceito ele é importante. Porém, como que eu aplico ele? Então tá, eu estou no mundo de provas e expiações, mas quais são as provações e as expiações que são impelidas para mim enquanto indivíduo, mas também enquanto um indivíduo que faz parte de um contexto social? Porque existe sim aquelas provações individuais que eu, Mike, você, Jorge, você, Ana, precisa resgatar, que você precisa ali de alguma forma superar. Aprender, né? Aprender, exatamente. Mas também existem as provações coletivas, né? O nosso querido Isaldino, ele psicografou muitos livros que traziam como tema as desencarnações coletivas, por exemplo, que traziam muito bem, né, contextualizado ali, como que se dava esses resgates. E é inegável que o mundo de provas e expiações, quando a gente fala o mundo, coletivamente nós vamos enfrentar desafios, né? Desafios que, se eu não estiver consciente de mim mesmo, do ser consciente de quem eu sou, das minhas, como é alertado, né, ali no Livro dos Espíritos, sobre a pergunta que o Kardec faz aos espíritos, né, o Espírito da Verdade, que se nós não temos ali uma felicidade neste mundo, uma felicidade comum, né, que eu venho aqui para ser feliz, né, como Jesus nos alertou que a felicidade ainda não é deste mundo. Mas teria algo próximo dessa felicidade? Algo que eu poderia dizer assim, tá, a felicidade real ainda não existe, mas o que é próximo disso? E os espíritos não vão nos trazer ali que nós temos 3 caminhos, que é, primeiro, a posse do necessário, a fé no futuro, né? Então, assim, eu preciso ter uma consciência de que as coisas que eu hoje possuo são empréstimos para que eu possa, de alguma forma, alcançar a evolução que eu preciso dentro do planejamento encarnatório, né, de quando nós nos preparamos para chegar aqui no nosso planeta.
E que esses são meios para que eu possa chegar ao fim, que é a evolução espiritual. E muitas vezes o que acontece é nós utilizarmos esses bens materiais para a finalidade. E isso causa um vazio existencial em nós. Né? Tem uma frase de Sócrates que eu gosto muito, que ele fala, que é um alerta, né? Que a gente chama de aforismo, que ele nos diz: tome cuidado com um vazio de uma vida cheia demais. E é tão interessante porque esse alerta que Sócrates nos traz, essa reflexão, ele cai muito bem nos dias de hoje. Né? Esse acúmulo que nós estamos tendo de várias coisas, eu não falo nem somente das coisas materiais, mas dos pensamentos também, né? Você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque sempre tem um vazio. Exatamente. Interessante isso que você fala, Mike, que eu acho que é o seguinte, quando você fala, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós, como expositores espíritas, com esse problema do prova e expiação, porque a gente não pode passar para a pessoa que você tem que se vitimizar. Não, eu estou num planeta de prova e expiação, eu tenho que sofrer, Gente, não. Nós não estamos indo para a regeneração. Lá não está escrito que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quer dizer, eu posso vir aqui, sim, mas eu posso passar por essas provas, por essas expiações, de uma maneira mais consciente, sim, sem vitimização, que vai ser mais suave. Né? E uma coisa que eu acho que eu sempre falo com as pessoas, né, porque o Cristo veio trazer a lei do amor. E o que ele veio trazer para a gente? Olha, você tem as suas provas, tem as suas expiações, ame, que elas podem ser amenizadas. Com certeza. Então é isso que a gente... Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo ali parado. Não, eu vim aqui para sofrer, para espiar, então vou fazer o quê? Sim. Não adianta, eu tenho que passar... Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E uma coisa interessante que você falou, que eu achei muito legal no princípio, como você estava falando, que as pessoas lutam para poder ter clique, para poder... Gente, é interessante. Acaba se tornando uma doença, porque você vive em função disso. Sim. E se você perde... Né? Se você perde um like, se você perde um seguidor, você já entra em desespero, você entra em pânico. Né? Então, quer dizer, eu achei muito bem colocado isso que você colocou, porque as pessoas hoje estão tão assim preocupadas com esse mundo que está esquecendo o mundo à sua volta. Eles vivem em função disso. Sim. Né? E isso não é certo. Isso é onde se torna uma doença, né? Que é uma vida preenchida de muitos vazios, né? Justamente. Que nós falamos. E você colocou muito bem, Jesus nos alerta que o amor ele cobre uma multidão de pecados, né? Os pecados nada mais são do que erros cometidos por ignorância, né? E a ignorância ela não está necessariamente ligada ao entendimento intelectual, né? Inteligência, mas também ao desenvolvimento moral, que são as vias que a gente consegue nos aperfeiçoar. Eu vou fazer uma correção, eu não sei se eu disse OMO, mas na verdade é OMS, é a Organização Mundial de Saúde, tá? Eu disse ONU, né? Então, desculpas. Não tem problema, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Mas então, Georgiana, é exatamente esse o ponto, né? Porque assim, hoje nós vivemos através de uma florear das tecnologias, né? Ela nos deixa muito próximos de adquirir coisas que nós não adquiríamos antes. Então, sentar aqui na mesa, nós três, sem o uso do celular, ou seja, uma conversa que tem esse contato visual, essa troca sem o desespero para ver alguma notícia que esse mundo, né, na palma das nossas mãos pode nos fornecer, é algo que se perdeu nas relações, né? E que hoje causa uma inquietação a tal ponto que está sendo ali estudado um novo termo dentro dos vários transtornos que nós temos, que é a monofobia, que é o medo de ficar sem o celular, né? Aquela pessoa que, de repente, cadê meu celular? Cadê meu celular? Nossa, eu não vou conseguir. Por quê? Existe é como se fosse uma duplicação. Existe o eu, um ser de carne, mas existe o eu ali naquele aparelho, né? E isso vai trazendo, evidentemente, uma série de problemáticas e disfunções, né? Porque, querendo ou não, como eu falei lá no início, a saúde mental ela está atrelada ao equilíbrio. E ela é uma resposta que eu dou às situações difíceis que eu enfrento, porque é inegável que nós vamos enfrentar. Aí eu chamo a atenção para uma frase de Paulo
Freire, né, que ele fala que a dor ela é necessária, mas o sofrimento ele é opcional. Por quê? Porque a dor é um mecanismo do corpo. Nós temos um corpo de carne que ele é constituído através de sensações bioquímicas, né, e elétricas, que são a visão, olfato, tato, audição, paladar. Através dessas sensações eu capto a informação material e traduzo através de uma série de elaborações internas, né? A gente chama de endógenas. E a partir desse movimento, eu tenho a possibilidade de interpretar a realidade diferentemente de você, Jorge, e de você, Ana. Então, por que eu fui criado nas mesmas condições que meu irmão, minha irmã, mas eu faço uma leitura de mundo diferente? Porque por mais que você tenha recebido essa mesma criação, a interpretação de mundo, ela é individual. E pode ser que eu tenha vivenciado uma infância com muitas faltas, né? Muita vulnerabilidade social, econômica, alimentar, né? Insegurança alimentar, mas aquilo tenha me fortalecido no meu caminhar. Mas pode ser também que eu tenha vivenciado e eu culpabilize os meus pais por não terem feito algo melhor. Eu culpabilize a sociedade, culpabilize um aspecto também racial, né? E todos esses fatores, eles são importantes para que a gente possa conhecer as limitações que a moralidade das pessoas que vivem hoje na Terra tem. Então, porque o mundo de provas e expiações é caracterizado por uma predominância do fazer o mal, né? E o mal, ele nada mais é do que a ignorância do bem. O mal não é uma constituição, ser nasceu mal, né? Como diria um filósofo, que agora eu me esqueci o nome, ele fala que o homem nasce bem, a sociedade que o corrompe. Salvo engano, foi Schopenhauer. Mas, assim, nós espíritas não podemos acreditar nisso. O ser humano, né, ele nasce com um histórico já de outras vivências. Nós, enquanto seres humanos, já nessa evolução, né, nesse nível de evolução dessa constituição biofísica, diferentemente dos nossos irmãos animais, nós temos a capacidade de utilizar o nosso cérebro de uma forma muito mais inteligente, não instintiva, né? Os animais, eles ainda estão na fase instintiva, eles precisam desse mecanismo que Deus concedeu a todos nós, porque nós ainda temos. Se alguém te xinga e você grita ou dá um soco, num trânsito alguém te dá uma entrada ali, né? Esse termo é entrada, né? Uma fechada, na verdade, né? Qualquer ser humano que hoje enfrenta o trânsito de Belo Horizonte, né? E às vezes aqui de Santa Luzia, vindo da Brasília ali, a gente está suscetível a movimentar, porque emoções, essa palavra emoção, significa mover, que vem dessa tradução, né, para nossa língua, que é movimentação. A emoção, ela movimenta. Quando eu sinto raiva, tristeza, medo, né, a gente, dentro da neurociência, a gente vai qualificar 6 emoções básicas, né? São básicas porque todos os seres vivos possuem, então, até os animais, né? Então, assim, eu aqui, em Santa Luzia, né, região metropolitana de Belo Horizonte, sinto medo, mas João, não sei como que vou pronunciar o nome de alguém que está lá num país asiático, vai também sentir medo da mesma forma, pelos mesmos mecanismos, né? Utiliza o lado sensorial do corpo, traduz aquela informação como uma necessidade de preservação da sua espécie. E o corpo, então, em estado de alerta, ele dispara um mecanismo ali na amígdala cerebral, e esse mecanismo faz com que você chorre lá na sua corrente sanguínea uma determinada informação química para que você possa dar conta daquele suposto problema, que pode ou não ser real. Porque a nossa mente, ela não discrimina o que é ficção, o que é realidade. Se eu contar uma história aqui de terror, né, para vocês e quem estiver ouvindo, é possível que alguém que tem ali determinadas fragilidades com essa temática, ela se tome de pavor, né? Porque ela, de uma certa forma, envolve aquela temática, suas redes neurais elas vão criando essa realidade, construindo pensamentos e lembranças,
e isso vai trazer nela um determinado gatilho, né, que é o que acontece ali com uma série de situações que a gente possa vivenciar. Então, quando nós temos uma junção dessas emoções básicas, que é o medo, é a raiva, é a alegria, é a tristeza, é o nojo e a surpresa, são as 6 emoções, nós temos ali o que a gente chama de emoção complexa. Então, a emoção complexa, só eu, Mike, posso ter dentro de uma análise do contexto que eu vivi. Então, nós estamos aqui e, de repente, eu recebo ali uma crítica sobre uma determinada fala. Eu errei lá, a sigla, né? ONU por OMS. Se eu não estou muito bem comigo mesmo, se eu não tenho uma autoestima preservada, eu começo a entrar em loop de culpabilização. E a culpa, ela estagna. Né? E dentro da doutrina espírita, a gente aprende que o espírito ele não evolui, mas ele fica estagnado. Nossa, mas como que um espírito, uma pessoa que convive, eu não acredito nisso não, Mike. Convive com uma pessoa que sempre foi uma pessoa honesta, boa, em determinado momento ela fez uma coisa que ninguém acreditou. Mas a gente não conhece a intimidade de cada um. Talvez nem essa própria pessoa, em determinados momentos, ela conheça a si própria, né? Que foi o alerta que Sócrates nos trouxe, né? Conhece a ti mesmo, que é o que está lá descrito no Livro dos Espíritos também, por Santo Agostinho. Conhece a ti mesmo. Por quê? Isso se liga ao que Jesus nos trouxe. Conhecereis a verdade que ela vos libertará. E está ligado a esse mesmo aforismo, né? Esse mesmo pensamento. Porque quando eu me conheço, eu consigo entender o que eu estou pronto ou não, quais situações eu estou pronto ou não para lidar. Que é também o que um psicólogo chamado Carl Rogers traz, que ele fala que é paradoxal, né? Que é curioso o paradoxo que nós seres humanos temos ele fala o seguinte: o paradoxo curioso é que eu só evoluo, eu só cresço, só me desenvolvo quando eu conheço a mim mesmo, quando eu me permito conhecer quem eu sou. Por que é paradoxal? Porque é uma coisa que parece ser um pouco contraditória, né? Eu ter que conhecer a mim mesmo para que eu possa evoluir. E sim, porque assim, eu só consigo melhorar sabendo o que eu ainda não melhorei. E é por isso que a reencarnação, esse conceito que é trazido muito antes, né, da doutrina espírita, mas melhor explicado e melhor difundido através da doutrina, ela é algo assim muito importante para a nossa saúde mental também. Porque pensa o seguinte: você convive em um lar com pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo é lido que eu estou conectado a essa pessoa através dos laços consanguíneos. Se eu estou ligado com essa pessoa através desses laços, em tese, eu tenho biologicamente uma obrigação de minimamente gostar ou me afeiçoar a essa pessoa. Me afeiçoar, já que eu convivo com ela, já que a gente compartilha de dados genéticos parecidos, né? Só que a reencarnação nos traz, e aí a pessoa de repente não tem uma compatibilidade, né? Emocional, comportamental, e aquilo vai causando uma inquietação, mesmo às vezes não tendo uma causa aparente. Às vezes é uma pessoa que não tem ali um diálogo muito profundo, você não se permite, se sente um pouco estranho. Todos nós já sentimos isso. Em alguma medida alguém, seja dentro da casa espírita, seja no seu trabalho, seja na sua casa, nas suas relações de afeto, porque nós não encontramos ninguém por acaso, né? Essa ideia de existir ali um destino que teça os nossos caminhos sem que nós tenhamos ali consciência de escolha, é algo construído somente para nos fazer sofrer. Porque se eu me coloco numa posição de não detentor, de não ter um livre-arbítrio para poder escolher, eu vou me sentir ali, de uma certa forma, um fantoche. Que independente das escolhas que eu fizer, o lugar que eu chegarei não depende necessariamente de mim. Né? E a doutrina espírita, através do conceito da reencarnação, nos ajuda a entender que, peraí, vamos ressignificar esse seu incômodo, né? Porque inicialmente surge como incômodo. Olha, se nós tivemos outras experiências, é natural entendermos que as pessoas mais próximas de nós são as pessoas com as quais nós mais precisamos para crescer e evoluir. Porque em outros momentos eu tive experiências, talvez boas, talvez ruins. Mas por que eu não consigo recordar dessas experiências? Porque Deus é infinitamente bom, sábio, mais inteligente. A gente utiliza termos, né, muito pequenos para tentar aproximar de uma certa definição de Deus.
Mas Deus, pela sua misericórdia que tem conosco, ele entende que nós não temos a capacidade ainda de lidar com as informações de outras existências ainda muito primárias, né? Muito infantilizadas ainda no nível moral, né? Enfim. Então, ele nos permite ter esse véu do esquecimento, que é um véu porque essa alusão é algo mais fino, né? Algo mais translúcido. Porque eu não tenho uma nítida, né? Não todos nós, mas a maioria de nós, não temos uma nítida recordação, mas nós temos o que é lido, né, como a centelha divina, que são as nossas sensações que o ser consciente que somos nós, a nossa base de dados espirituais, nos traz. Então, por exemplo, se eu estou reencarnado aqui, tenho hoje 30 anos, estou reencarnado há 30 anos, há muitas coisas que eu não me recordo da minha infância, mas não por isso eu não as vivi. E se eu fizer um movimento de tentar ali me conectar com essas lembranças, seja através de determinados eventos, seja através de determinados acontecimentos, vai acontecer algo que a gente chama hoje de gatilho, né? Que fará com que minimamente eu tenha uma certa sensação de déjà vu, né? De já ter vivenciado aquela experiência, não no sentido lato talvez da memória visual, mas da memória olfativa, né? Que é talvez de um cheiro, um odor, da memória tátil, enfim. Então tudo isso está guardado dentro da nossa dessa nossa caixa, né? Dessa nossa memória espiritual. Reservatório moral. Exatamente, né? esse reservatório moral. Exatamente. A gente nós trazemos todas as reencarnações. Porque Paulo fala isso, né? Em outras palavras. Tudo que vivemos está gravado no nosso perispírito. Sim. Tudo que vivemos. Por isso que Deus nós reencarnamos com uma folha em branco. Sim. Você não acha, é uma pergunta, que falta a educação? A gente sempre tenta bater nessa tecla aqui, né? A educação. Porque o mundo de regeneração está muito longe ainda. A gente pensa que é amanhã. Uhum. Né? E a gente está batendo a tecla aqui, tipo na rádio, né, Jorge? De tentar alertar, né, os jovens que estão agora casando, querendo construir uma família, disso. De parar de. Nós estamos muito desumanizados. Voltar a ser humanos novamente. Sim. Porque a gente usa, principalmente os espíritas. Eu bato um pouquinho, falo muito um pouquinho sobre isso aqui. Os espíritas falam assim, como o Jorge Luiz falou, ele está passando por isso porque alguma coisa lá atrás ele fez. Então, né? Tá resolvido, né? Então você mesmo também falou, porque já tá, porque tem que passar por isso. Sim. Nós não estamos sendo humanos. Nós Sim. estamos na carne, nós estamos esquecendo. Nós estamos vendo temos que ver de fora o ambiente, mas nós estamos ficando muito de fora, né? Porque nós somos seres estamos reencarnados aqui. Humanos. Nós somos humanos. Né? Humanos. Sim. Nós estamos esquecendo disso. E para essa juventude que estamos vindo agora, com casar, ter filhos, tem que começar a pensar mais nisso. Ler A Vida Futura do Allan Kardec, né, no Obras Póstumas, ele fala muito bem da educação. Estamos esquecendo. Sim. Capítulo 20 também do Nosso Lar, Dona Laura também explica muito bem uma família. Nós estamos deixando de lado isso, vivendo muito como você me diz, no like, né? Os pais também, né? Também fica lá no like, né? E fake news, a gente acha que não. Não, vou compartilhar. Mesmo sem saber se é fake news, compartilhei. É um pecado também. A gente pensa que não, mas né? Lógico, não estão sendo coniventes, né? Não coniventes, né? Não, com certeza, né? Porque assim, tudo isso que a gente falou até agora, né? Já é importante porque nós trabalhamos muito em conceitos moralísticos, éticos, porque o mundo de regeneração, que ainda não chegou, mas está nesse processo que a gente chama de transição, né, planetária, na verdade ocorrerá independentemente de eu estar aqui ou não. Sim, isso é um fato. O planeta, ele tem a sua necessidade evolutiva num marcador vibracional. Então, assim, a vibração deste planeta está modificando. Michael, o que é essa questão do estado vibracional? Bom, basta pensar o seguinte: tem dias que você acorda bem, feliz com a vida, cantando com os pássaros, e dias que você não quer nem dar bom dia. Uhum. Por quê?
Isso nós trazemos dentro da psicologia como um estado de humor, né? Quando eu tenho uma alteração de humor, e aí ela está muito oscilante, a gente entra também em um estado de desequilíbrio. Eu não posso estar o tempo todo bem, mas não posso estar o tempo todo mal, porque ambas essas mudanças e de uma certa forma estando estática, elas causam ali o que a gente chama de perturbações, transtornos, por aí vai. Mas quando a gente fala desse mundo de transição, a gente fala de uma transição de valores, de uma forma de ver o mundo, enxergar. E nós não temos, não temos como fazer, não tem outra forma de fazer senão através da educação, né? Como você bem trouxe, a juventude de hoje é quem vai construir o futuro de amanhã. Sim. E nós, enquanto pessoas, independentemente da idade que tenhamos, né? Porque a juventude do hoje são as pessoas mais velhas de amanhã e vice-versa, temos também a nossa responsabilidade de exemplificar mais do que falar. O que a gente mais vê hoje é a fala sem obras. E Jesus nos trouxe isso muitas vezes, né? Ele nos fala que aquele que quiser vir depois dele, que é para negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Porque ele é a verdade absoluta. E por que ele é a verdade, o caminho? Porque através da sua fala, nós conseguiremos agir no mundo e não reagir diante dele. Né? Que é uma coisa que Divaldo Pereira fala muito, né? Sobre agir e não reagir, né? O reagir contra o instinto. E aí, como que a gente faz isso? Jesus fala. Né, na verdade, dentro ali da doutrina, a gente já tem essa fala que espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Isso. Amar primeiro do que instruir. Então, enquanto eu quero intelectualizar o outro, eu preciso amar. E amar é um processo de cuidado, de acolhida, de ouvir, né? De você ter a atenção para a dor do outro sem um olhar de julgamento. Que é aquele conceito, né, da empatia. A empatia não é ver o meu mundo refletido nos olhos do outro. Isso não é empatia, né? É egocentrismo. Eu preciso não se colocar, porque para mim isso é impossível, se colocar no lugar de alguém, mas buscar formas de se aproximar daquela dor, né? Então, assim, a juventude, e a juventude de hoje, como eu disse, nós, enquanto talvez não sejamos tão jovens assim, amanhã nós seremos, porque amanhã nós estaremos aqui, né? Fazendo a nossa parte, a nossa reforma íntima, que é o que a doutrina prega muito, reforma íntima. E a gente precisa, essa questão da humanidade, né, que você traz, a humanidade, esse conceito, ele se perdeu. Porque a gente tem visto tantas ações humanas nefastas, né, ruins, né, desde o ponto de vista humano para com o outro, para com os seres vivos, né, e aí assim, desde o meio ambiente, dos animais que aqui vivem, tão negativo, que é como se a gente perdesse essa esperança. Mas a gente não pode fazer com que o conceito original se perca. A humanidade com esse processo de olhar para o outro e contribuir com a existência, nem que seja somente de estar aqui agora ouvindo e compartilhando esse programa. Eu compartilho com você, não com a expectativa que você me agradeça por isso, porque aí é vaidade. De dizer, ó, está aqui, o melhor que eu tenho estou te dando, porque é o melhor que eu tive para mim. Se o melhor que eu tenho te servir, serei muito feliz. Se o melhor que eu tenho não te servir, eu não posso fazer muito mais do que isso, né? É entender nossos limites também, que é o que contribui muito com o adoecimento nos dias de hoje. Então, o mundo de regeneração é um convite para que nós nos regeneremos. Como que você se regenera? Primeiro, dá uma pausa no seu dia a dia, esse dia tão corrido. Tente entender que aquilo que você quer talvez seja além do necessário. E aí é o que a doutrina nos traz. A posse do necessário, uma consciência tranquila e a fé no futuro. E isso significa que a fé no futuro, acreditar que amanhã virá um dia melhor, e a consciência tranquila de saber que eu fiz o meu melhor no dia de ontem. E uma coisa interessante é que aquilo que você falou, né? Nós temos que entender que cada um está num grau de evolução, todos nós somos uma individualidade, por mais que as pessoas, que eu não concorde com a opinião dos outros, mas eu tenho que respeitar.
que é a opinião da Com pessoa. certeza. Né? Nunca querer impor a minha. Até hoje eu vi uma coisa bonita do Papa Francisco, que ele falou justamente isso, que a religião é uma linguagem. Sim, Cada religião tem a sua, mas todas levam a Deus, porque Deus é único. exatamente. Então, se eu começar a falar mal da sua religião, eu estou falando que o meu Deus é superior ao seu. E não existe Deus, existe um só. Bom, meus amigos, chegamos ao final do programa, né? Tá um bate-papo tão gostoso, né? Bate-papo não que o Mike falou mais do que nós dois. Né? Hoje nós ficamos caladinhos. Hoje não teve nem jeito. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise. Na terça, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Mike, obrigado pela sua participação. Ana, obrigado pela sua participação. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. E fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.